SCP-001. Nome do objeto. O guardião do portão. Classe do objeto. Keter. Procedimentos especiais de contenção. Devido à natureza de SCP-001, não são necessários procedimentos de contenção. O monitoramento 24/7 de SCP-001 deve ocorrer a partir de uma distância segura, 10 km, de um local pré-determinado, sítio 0. A localização do sítio 0 é conhecida apenas pelo atual administrador da Fundação e pelo único agente de nível de supervisor de fé abraâmica, O5-14, atribuído para monitorar SCP-001 no sítio 0. O referido agente está autorizado a tomar qualquer ação necessária, caso SCP-001 se torne ativo, e é necessário alertar imediatamente o administrador e todos os outros agentes do nível de supervisor, se SCP-001 mostrar qualquer alteração no comportamento, pois isso pode constituir o início de Patmos, um cenário de fim do mundo classe XK. Caso SCP-001 se torne ativo de qualquer forma, funcionários devem consultar imediatamente a série de ordens de emergência de Patmos. Os algoritmos de decodificação da ordem de emergência Patmos devem ser mantidos no local no sítio 0 na posse do observador designado e devem ser transmitidos para os escritórios da Fundação SCP apenas no caso de SCP-001 se tornar ativo. Os funcionários da Fundação com papéis vitais em uma ou mais variantes do procedimento de emergência Patmos devem ser avisados para tomar as seguintes precauções. Manter boas relações com uma ou mais religiões abraâmicas organizadas. Para manter em mão um fornecimento do seguinte: água benta, o rosário, crucifixo, cruz, tapete de oração ou outro símbolo abençoado por um clérigo abraâmico de bispo ou grau superior equivalente, uma cópia das escrituras abraâmicas, Torá, Bíblia, Alcorão, e suprimentos de emergência padrão em forma móvel. No caso de um cenário de arrebatamento pré-milenário, todos os funcionários vitais devem designar um agente secundário de fé não abraâmica. O referido agente secundário deve ser informado da localização da cópia do procedimento de emergência Patmos do designado primário e um agente memético letal, e deve ser mantida em status pronto para assumir as funções do primário conforme necessário. Manter a familiaridade com todas as outras anomalias envolvidas em possíveis cenários de fim de mundo de classe XK. SCP-001 é uma entidade humanoide, aproximadamente 700 côvados de altura, localizado em local não revelado perto da interseção dos rios Tigre e Eufrates. São conhecidas as seguintes características sobre a entidade. Uma série de apêndices luminosos, semelhantes a asas que emergem dos ombros, costas, templos, tornozelos e pulsos da entidade. Embora uma contagem exata nunca tenha sido estabelecida, a maioria dos observadores coloca o número de asas em qualquer lugar de 2 a 108, sendo o número médio de 4. Uma arma branca, possivelmente uma espada ou faca, SCP-001-2. A arma parece emitir chamas a uma temperatura que rivaliza com a do Sol, com base na análise espectrográfica, embora não pareça haver efeitos destrutivos do calor intenso na área circundante. Qualquer entidade que se aproxima dentro de 1 km de SCP-001 é imediatamente atingida pela arma e obliterada da existência. Todas e quaisquer ações hostis tomadas para SCP-001 resultaram na aniquilação do atacante, independentemente do alcance. SCP-001 parece estar de pé com a cabeça inclinada em um gesto de súplica, com SCP-001-2 mantido em ambas as mãos, apontando para baixo na frente dele. Desde originalmente registrado pelo fundador durante e SCP-001 ainda não mudou de posição. Os seres humanos expostos ao relatório do SCP-001 ouvem uma voz em suas cabeças, dando-lhes uma diretiva que o assunto não pode ser desobediente.
A diretiva mais comum é esqueça, o que leva o sujeito a se afastar de SCP-001 sem a lembrança de encontrá-lo. Em raras ocasiões, no entanto, outras diretivas foram dadas. O mais famoso é o dado ao fundador, prepare, que ele afirmou formou o ímpeto para a fundação. Para catalogar e conter todos e cada um artefatos sobrenaturais ou paranormais, que representam uma séria ameaça à existência atual da humanidade. Esta é a organização, agora conhecida como a Fundação SCP. Os observadores relataram que SCP-001 parece estar parado em frente a um portão de proporções imensas. Fotografias de longo alcance ocasionalmente detectaram o que parece ser um bosque pastoral dentro, contendo inúmeras outras entidades menores de uma composição quase idêntica ao de SCP-001, bem como várias árvores frutíferas de composição desconhecida. De particular destaque, são duas árvores frutíferas de imensa proporção perto do que parece ser o centro do bosque. Como se observa, parece ser uma macieira comum, embora o outro tenha um fruto desconhecido na terra, descrito como. É a crença declarada do fundador que o portão que os guardas de SCP-001 podem ser o portão do. Com base em correlações com textos da Babilônia Antiga e os pergaminhos do Mar Morto. Nesse caso, pode-se deduzir que a entidade conhecida como SCP-001 pode resultar em inteligência desconhecida. Caso seja o arcanjo Jofiel, ele deve ser tão velho quanto o tempo em si, com grande conhecimento oculto. Dimensionalidade 3D, status existencial, concreto, ataque, provavelmente multicontinental, possivelmente planeta. Foi constatado que, caso ele andasse sobre a Terra, tudo seria erradicado. A Fundação constatou que ele tem o potencial de causar uma catástrofe de classe XK fim do mundo, o que equivale à destruição do planeta. Defesa. Provavelmente multicontinental, possivelmente planeta, nunca foi ferido por nada em toda a Fundação, com até mesmo um míssil intercontinental extremamente poderoso não sendo capaz de causar dano algum. Deve escalar ao seu ataque. Velocidade. Possivelmente a da luz. Força. Desconhecida. Vigor. Desconhecido. Alcance. 1 km passivamente, planetário caso alguém a ataque diretamente ou lhe enfureça. Fraquezas físicas. Aparentemente, está temporariamente dormente. Características físicas sobre-humanas, imortalidade, tipo 2, telepatia, manipulação mental e manipulação da memória, possivelmente manipulação do fogo, capaz de obliterar qualquer coisa da existência com seus golpes. Espada de chamas. A SCP-001 carrega consigo uma espada de chamas colossal, de tamanho proporcional ao dela próprio. A espada é branca, extremamente brilhosa e com capacidade de corte impressionante, mas mais impressionante ainda é o calor emitido, rivalizando com o do Sol, mas curiosamente, sem causar dano ao ambiente com sua presença. Comandos telepáticos. A SCP-001 pode realizar comandos telepáticos na mente dos seres que se aproximam dela, podendo fazê-los se esquecerem de sua existência, que simplesmente saiam dali, se preparem, realizem grandes feitos, dentre outros. Experimento A. Um funcionário de classe D, instruído a se aproximar de SCP-001 o mais próximo possível. Resultado: ao fazer contato visual com SCP-001, o sujeito é ordenado a sair. O sujeito imediatamente se afasta da entidade.
Apesar das repetidas ordens para continuar o experimento, o funcionário de classe D se recusou a obedecer e foi executado pelos guardas. Após a execução do funcionário de classe D, todos os pesquisadores envolvidos foram eliminados instantaneamente por uma força desconhecida, presumivelmente de SCP-0012. Escuta aqui, seu classe D de merda. Você irá chegar o mais próximo possível de SCP-001 ou senão iremos te matar. Ok. Vai, aproxime-se dele. Esqueça, saia. Por que parou? Continue. Vamos, continue. Não. Vamos, continue. Não. Bom, então iremos te eliminar. Vão. Eliminam. Experimento B. O robô de controle remoto orientado para se aproximar de SCP-001. Resultado: ao aproximar-se dentro de 1 km de SCP-001, o robô é obliterado, presumivelmente por SCP-0012. Todas as novas tentativas de reconhecimento remoto têm o mesmo resultado. Experimento C. 100 drones pré-programados instruídos a abordar SCP-001 de vários ângulos simultaneamente. Resultado: a coordenação é bem sucedida, e todos os 100 drones cruzam a marca de 1 km simultaneamente. No entanto, todos os 100 são obliterados simultaneamente por SCP-0012. O observador designado no sítio 0 informa que SCP-0012 pareceu atacar todas as direções ao mesmo tempo. SCP-001 não mudou de posição enquanto isso ocorreu. Experimento D. Míssil guiado por fio a partir de uma distância de 3 km. Resultado: SCP-0012 oblitera um míssil ao cruzar a marca de 1 km, eliminando simultaneamente o local de lançamento e matando todos os funcionários. Experimento E. Míssil balístico intercontinental disparado pelo submarino nuclear SCP Nautilus. Resultado: ver experimento de míssil submarino do Oceano Índico, 26 de dezembro de 2004. Experimento F. SCP-076 e a Força Tarefa Móvel Ômega-7 são instruídos para se aproximar de SCP-001. Resultado: SCP-076 se recusa a cumprir a missão, apesar de não estar informado sobre a natureza da missão. Ao ser perguntado por que, SCP-076 responde: não. Simplesmente não. Experimento G. SCP-073. Devido aos resultados da experiência F, SCP-073 não foi informado do seu destino até chegar à área 0. Resultado: SCP-073 aproximou-se da área. Ao ver SCP-001 de longe, SCP-073 ficou angustiado e pediu para abortar. SCP-073 foi ordenado para continuar. Nesse ponto, o símbolo na testa de SCP-073 tornou-se. A experiência foi encerrada devido a... Veja Adendo 001, ATA.
Adendo 001, ATA. Por ordem executiva do administrador, nenhuma outra experiência deve ser realizada com SCP-001. Nenhum SCP adicional deve ser exposto ao SCP-001. SCP-001 não deve ser usado para neutralizar outros SCPs perigosos. Consulte os procedimentos de contenção revisados para obter detalhes. Adendo. A seguinte transmissão errante foi recebida pelos funcionários da Fundação. Iniciar procedimento de emergência Patmos Omega. Atmic. Todo funcionário da Fundação. A mensagem a seguir foi recebida aproximadamente da manhã no sítio 0. SCP-001 deixou sua localização. O portão está aberto. Eles estão andando por aí. Oh Deus, é tão bonito. Ele é o Senhor Querendo, ele é o Senhor Querendo, o Senhor Querendo Araparase. Ele é o Senhor Querendo, ele é o Senhor Querendo, o Senhor Querendo Araparase. Ele é o Senhor Querendo, ele é o Senhor Querendo, o Senhor Querendo Araparase. O Senhor é o verdadeiro Deus, o Senhor é o verdadeiro Deus, o Senhor é o verdadeiro. O Senhor é o verdadeiro Deus. Ouça, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Devido à confluência deste evento com a recente violação de SCP-995, a abertura de SCP-616 e a ativação de SCP-098, a Fundação deve iniciar imediatamente os preparativos para um cenário de fim de mundo de classe XK. SCP-076 e SCP-073 devem ser obtidos imediatamente. Todos os funcionários devem desbloquear e decodificar a ordem de emergência Patmos Omega e seguir todas as ordens dentro. Sítio 19 deve ser protegido, e todos os SCPs e funcionários não essenciais terminados ou destruídos. Repito, devido à confluência deste evento com a recente violação de SCP-995, a abertura de SCP-616 e a ativação de SCP-098, a Fundação é obrigada a iniciar imediatamente os preparativos para um cenário de fim de mundo de classe XK. SCP-076 e SCP-073 devem ser obtidos imediatamente. Todos os funcionários devem desbloquear e decodificar a ordem de emergência Patmos Omega e seguir todas as ordens dentro. Sítio 19 deve ser protegido, e todos os SCPs e funcionários não essenciais terminados ou destruídos. Repito, devido à confluência deste evento com a recente violação de SCP-995, a abertura de SCP-616 e a ativação de SCP-098, a Fundação é obrigada para imediatas preparações para um cenário de fim de mundo classe XK. SCP-076 e SCP-073 vêm de ser obtidos imediatamente. Caim e Abel, meus dois filhos, eu estou chegando, e todos os funcionários devem desbloquear e decodificar. Eis que estou à porta e bato a qualquer um de Fisfira Meseguirá ao Alacaf 3242. $, para a minha terra cheia frutos for for. Circunflexo é sustenido sustenido $. Sinal perdido. Ao entrar em contato com sítio 0/5/14, afirmou que nenhuma mensagem desse tipo havia sido enviada de sua localização e que SCP-001 permaneceu inerte. A transmissão foi inicialmente determinada a ser um engano. No entanto, o exame aprofundado da transmissão revela um carimbo de data/hora datado dos anos. No futuro, é teorizado que E aí galera, beleza? Desculpem pela demora, é que eu tive que estudar para não perder meu lindo computador. Bom, não esqueça de deixar o like e passem no canal desse otário aqui. Demorou. Bom, é só isso. Ah, e também, para você que viu o vídeo inteiro vendo as informações de SCP-001, você foi rastreado pela Fundação SCP e vai ser eliminado por ver informações que você não deveria. Você foi avisado. E eu também fui rastreado. Adeus.